Salve, meus queridos e amados irmãos. Mais um sábado que nos reunimos aqui para podermos discutir, estudar e refletir um pouco sobre mediunidade, sobre essa obra tão importante chamada Livro dos Médiuns. Para mim, uma obra que todo médium, todo trabalhador, independente da crença, precisaria ter. Precisaria ter um acompanhamento, uma leitura, porque ele nos dá subsídios muito consistentes de nós trabalharmos com segurança e com muito amor, né? Afastando, claro, precisamos sempre afastar o nosso preconceito em tudo que a gente for ler, em tudo que a gente for estudar, e aí nos dedicarmos à obra. E Kardec é um aprofundamento incrível. Para hoje estamos aqui, né, Robson e eu, para mais um momento onde dedicamos o estudo da mediunidade. Tudo bem, Robson? Tudo jóia, Jordelei. Então a gente está estudando o Livro dos Médiuns. A minha edição, que é essa da Petit, ela não tem os rodapés. O de Jordelei, que é essa outra edição, tem rodapés. Então eu vou ler o texto, que é o que o Kardec escreveu, e depois Jordelei vai ler o rodapé que segue, né, esse assunto. Nós estamos estudando o capítulo 17 da segunda parte, e o título do capítulo é Formação dos Médiuns. E ele falou bastante de psicógrafos, né, da formação dos médiuns psicógrafos, e esse número 219, ele está colocando em pauta a mudança de caligrafia, que é o subtítulo desse item. Então ele diz assim: um fenômeno muito comum entre os médiuns escreventes é a mudança na caligrafia conforme os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que a mesma caligrafia se reproduz constantemente com o mesmo espírito e algumas vezes é idêntica à que ele tinha quando vivo. Veremos mais tarde as consequências que disso se pode tirar quanto à identidade dos espíritos. A mudança de caligrafia acontece apenas com os médiuns mecânicos ou semimecânicos, porque para eles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. Isso não acontece com os médiuns intuitivos, tendo em vista que, nesse caso, o espírito atua unicamente sobre o pensamento e a mão é dirigida pela vontade, quando se escreve normalmente. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo num médium mecânico, não prova nada contra a sua faculdade, porque a variação não é a condição absoluta ou única na manifestação dos espíritos. Ela é uma aptidão especial de que os médiuns, muito particularmente os mecânicos, nem sempre são dotados. Designaremos os que possuem essa aptidão de médiuns polígrafos. É muito interessante, antes, né, de a gente prosseguir com a nota de rodapé, porque em todos os tempos sempre teve pessoas combatendo a mediunidade. A descrença, ela vive e é atual em todos os momentos, né? Entre nós, a gente vê muito isso. O que nós precisamos entender em situações como essa é que o que vai determinar mesmo a precisão de uma mensagem é quando ela é dirigida a alguém, por exemplo, Jordelei recebendo uma mensagem de um parente desencarnado do Robson. O que vai determinar a autenticidade dessa carta não serão as palavras, nem a caligrafia, como Kardec coloca aqui. Caligrafia poderá ser um dos itens, mas o teor que vai conter nela de detalhes vividos apenas por eles, sem qualquer forma de conhecimento do médium. E isso na psicofonia também se dá. Mas quando esses detalhes, essa riqueza em detalhes, é que darão sempre a confiabilidade nas mensagens. Mas isso não é motivo, então, para que as pessoas deixem de crer. A descrença, ela existe, é muito grande. E a nota de rodapé que tem aqui fala exatamente sobre isso, né? Diz assim: os casos de reprodução mediúnica de caligrafia de mortos são numerosos e, como sempre, suscitam hipóteses e explicações fantásticas dos negadores.
quanto mais dotado de conhecimentos científicos, o negador mais se empenha em explicar os casos ao seu modo. No campo religioso, dá-se o mesmo. O professor e reverendo Otaniel Mota relata em seu livro chamado Temas Espirituais um caso de comunicação escrita recebida pelo Dr. Felício dos Santos, que por algum tempo entregou-se à prática do espiritismo, mas morreu católico praticante nessa capital, que, né, acredito que aqui em São Paulo esteja falando. O espírito comunicante havia sido professor e amigo do autor, que identificou a caligrafia do mestre, embora explicando que se tratava do demônio, né? O livro é Temas Espirituais, Imprensa Metodista, São Paulo, 1945. Aí a gente vê a caligrafia extremamente idêntica do professor, escrita, né, por ele mesmo, e eles, não, isso é uma manifestação do demônio. Ao ponto que muitas vezes a gente leva essa situação da psicografia, né? É o tipo de malabarismo mental que eles fazem, né, para poder encaixar o fato a uma teoria que já é pré-existente, né? Então eu já tenho uma crença, eu estou vendo um fato que desmente a minha crença, mas em vez de mudar minha crença, eu tento distorcer o fato para ele se encaixar na minha teoria. Isso é uma coisa muito comum em mediunidade, né? Muito, muito comum. O grande problema é que eu não sei diz que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Mas eu acho que isso é história, porque eu vejo pela minha prática, tanto na música quanto na mediunidade, não existe união. As pessoas que trabalham no mesmo núcleo são unidos, mas eu falo de âmbito geral. Então, por exemplo, começa a psicografar aqui, daqui um pouco vai ter um monte de gente em vários lugares falando, charlatanismo, isso não é verdade. Médiuns, inclusive, que vivenciam aquilo e sabem o quanto aquilo é difícil. Começa um processo de psicofonia. Os médios, não, isso é manifestação ruim, fraca, e aí vai, mistificação. Por quê? Porque precisa se falar alguma coisa sempre criticando. E isso é um problema muito grande que nós temos. E na música era igual. Ninguém era unido. Todo mundo achava uma maneira só de criticar, criticar, criticar. E esse, eu acho, o maior problema que não desenvolve as faculdades mediúnicas. Por quê? Ninguém quer ser criticado. Então, quando tu começa a mencionar que tu é médium, que tu psicografa, começa a gerar muita curiosidade ao entorno. Como que é, como que funciona, como que é aquilo, como que é isso. E aí tu pega, por exemplo, uma carta como as que Natália já psicografou aqui no portal, né? Escrita em alemão, a Natália não sabe alemão, escrita em alemão, e segundo os tradutores, né, que traduziram para o português, um alemão extremamente bem escrito e antigo. Não era um alemão que se escreve hoje. E outras em latim, a mesma coisa, os ricos detalhes que tinha na carta do Arthur, né, do Arthurzinho, que Liliane psicografou, falando detalhes em relação aos pais e convívio com o bebê. Aí quando a gente vê isso, é inevitável não pensar no médium que foi o maior de todos, para mim, no sentido que abriu esse horizonte, que é Chico Xavier. E o Chico, eu acho que foi o único médium que nunca criticou ninguém. Ele, se tinha mais gente escrevendo, ele trazia para escrever junto. Orientava, esclarecia, ajudava, né? Se tinha mais outras pessoas fazendo trabalho mais longe, ele ajudava da maneira dele. Mas todo mundo que chegava lá, que ia para ter uma notícia de um ente querido, ia em busca de uma certeza.
certezas as quais ele sempre deu. Tanto é que existe o único caso policial em que o acusado foi absolvido por uma psicografia, foi pelas mãos do Chico. Esse caso é incrível, né? E de tamanha detalhes que tinham na carta, que não podiam ser de outra qualquer pessoa. E mesmo assim, com todas essas habilidades, o Chico sempre teve algo incrível, que era a empatia para com todo mundo que chegava lá. Eu acho lindo aquele caso que tu disse que ele largou tudo e abraçou a mãe e chorou junto com a mãe, esse caso que tu contou do Chico. E aí a gente vê a mediunidade, né, que a gente dá uma importância muito grande, porque eu quero ser médium tal, eu quero ser médium tal, eu quero ser médium tal. E nesse caso específico, a gente está falando de um psicógrafo e que largou a psicografia para abraçar uma pessoa, porque naquele momento a sua faculdade mediúnica não servia para nada. Então, claro que a gente precisa sentar, estudar, se dedicar, e principalmente os médios que vão saindo da inconsciência, da consciência para a inconsciência, onde mais tem que ter estudos. Enquanto nós estamos conscientes, a gente consegue pensar, raciocinar, ver como escrever. Mas como a gente começa a perder esse sentido e a gente começa a flutuar para uma semimecânica, que eu volto a explicar que é aquela que tu só sabe o que está sendo escrito depois que escreve. Né? Você está saindo ali, a gente vai conseguindo ler, mas não sabe o que está passando. Ou a mecânica, que é aquela que tu só dá conta quando tu volta do transe. Aí tu tem a carta toda pronta, ou a mensagem toda falada. Nesses casos, é onde mais nós precisaremos o estudo sistemático da doutrina, dos elos de ligação, dos controles, do respeito, da disciplina, porque é onde nós estaremos desligados ou semi-desligados. Então ali vai entrar a nossa moral, o nosso estudo, a nossa dedicação, o respeito nosso com as entidades espirituais, o respeito nosso com os espíritos que chegam, né? O respeito nosso com as pessoas ao redor, porque elas influenciam energeticamente. Veja todo o trabalho que tem em torno de um médium de psicografia. Mas Kardec separa esse capítulo extremamente para a mudança da caligrafia, onde ele começa a seguir esse caminho de ser uma das provas. Mas antes das provas, eu acho que a gente precisa muito desse desenvolvimento muito grande. E como ser humano, como pessoa, né? Eu acredito que isso que você está dizendo, né, sobre a mediunidade nem sempre quer dizer união, tem muita relação ainda com o nosso estado moral, né? Então, no livro Os Dragões mesmo, ele já começa o livro contando de uma reunião que era para ser uma celebração, né, das tarefas do grupo, um grupo que tinha recebido vários livros, que tinha uma projeção regional e até nacional, né, em termos de Brasil, e estava vivendo um grande conflito por causa de intrigas internas, né, de ciúme, de críticas um ao trabalho do outro, né? E aí a gente vê como essa desunião, muitas vezes, é até fomentada, né, estimulada pela espiritualidade densa para desarticular o trabalho, né, para desarticular o trabalho. A gente tem esse tipo de situação em quase todos os agrupamentos, né? Isso é impossível da gente eliminar enquanto a gente não eliminar as nossas imperfeições, né? Então, a gente está recebendo essas bênçãos de ter essa comunicação com o plano espiritual justamente para vencer o materialismo. E isso é um materialismo, né? E que é uma prova maior de que existe plano espiritual do que receber uma mensagem de lá, né?
Então você vê que a gente recebe uma mensagem de lá todas as semanas aqui no portal. E tem semanas que mais de uma vez na semana, né? Agora está sendo frequente 3 vezes na semana. E mesmo assim é como se a gente ainda estivesse vivendo só a matéria, né? Como se a gente estivesse tentando resolver as questões, raciocinando só com as ferramentas materiais. E esse aqui é o paradigma que tem que ser quebrado, né? Para ter essa união, porque não se trata de quem faz a mensagem mais exata, né? Ou quem está certo ou quem está errado. Trata-se só da gente alimentar a nossa fé, né? E aí, esses episódios, né, de mediunidade mecânica, eu não consigo deixar de esquecer, né, o exemplo do Joel, que é um exemplo que eu já falei aqui nessa série de vídeos dos sábados. O Joel Aleixo é um médium que a gente conheceu, né, Jordelei, você também conheceu o Joel, e eu tenho certeza que ele não vai importar de contar a história aqui, porque ele conta essa história no canal do YouTube dele. Quem quiser seguir, ele gosta de aumentar o canal dele, que chama Joel Aleixo. Mas ele teve um transe, e nesse transe ele escreveu várias páginas com símbolos desconhecidos, e quando ele voltou, ele achava que ele não tinha escrito nada, e as pessoas falaram assim: você escreveu aqui esse monte de páginas, ninguém está entendendo nada. E eles tiveram que levar no linguista na USP, e descobriu que era escrita cuneiforme, que era usada na Pérsia Antiga, né? No Império Assírio, e que aquilo lá era um tratado de astrologia, que estava escrito em símbolos que não eram nem o alfabeto que a gente conhece, né? E é claro que ele não sabia língua assíria, né? Escrita cuneiforme, nem nada disso. Então a gente tem assim provas tão evidentes, né, de que tem que existir uma força que a gente ainda não consegue medir pela ciência, né, mas que a gente insiste em criar explicações mirabolantes só para manter a nossa lógica cartesiana intacta, né? Exatamente. Acho que podemos dar por terminado aqui esse vídeo e reforçando. Vão conhecer a página do Joel Aleixo. Ele tem muita informação boa, muito. Tanto no Instagram, com videozinhos mais curtos, na própria página do YouTube. É uma pessoa boa. Uma pessoa boa. Doido, como todo médium, mas uma pessoa boa. Que Deus, na sua mais infinita bondade, ilumine e abençoe a todos vocês. Um lindo e especial fim de semana. Tchau, tchau.